A aula de hoje, desculpe, só para ficar gravado, mercado de arte e museus, novos protocolos, a tradição e uma nova visão. Aqui a questão da visão do universo, tá bom, aqui, tal. O que nós vamos tratar? A forma de pensamento transdisciplinar, complexidade, níveis de realidade, lógica da inclusão e chamado terceiro incluído, algo que sempre acontece que nós não esperamos. E isso eu acho que é a grande vantagem da vida. Pois bem, a palavra museu, entrando propriamente na aula de hoje, tá? Olha só. Ô, Beth, você está anotando aí, Beth? Deixa eu ver, tá bom. A palavra museu, de origem grega, certo, Nineta? Significa templo das musas, tá? Um dia a gente pode falar das musas também, que originalmente eram 3, foram para 5, 6 e finalizaram hoje, né? São 9 musas. E para nós aqui, 9 é um número muito importante, que também é um número de Hashem, é o número de Deus no judaísmo, né? E, portanto, já era usado em Alexandria, portanto, no norte da África, no Egito, para designar o local destinado ao estudo das artes e da ciência. Gente, eu vou entrar num assunto bem complexo aqui, mas eu preciso falar um pouquinho disso. Ó. Quando a gente está falando de museu, estamos falando das 9 musas, nós estamos falando também da palavra música. Porém, esse local era destinado ao estudo das artes e das ciências. No grego, a palavra arte não existe. Né? No grego, a palavra ciência não existe. Lembram que Olívio tem problema com sinônimo ou sinônimos. A palavra arte é uma palavra latina, a palavra ciência também. Como se falava supostamente artes e ciências em grego? Techniké. Que para nós hoje, techniké não é arte. Techniké é tecnologia, é fazer. Lembrando que a palavra arte ela surge no período das universitas, certo, Sandra? Portanto, ali vamos embasar, vai. Primeira universidade, a Universidade de Bolonha, né, século XII, Itália, que ainda não era Itália, mas na cidade de Bolonha, né, surge o trivium e o quadrivium. Só que nenhum desses triviums e quadrivium, portanto, esses 7 ensinos, se estudava arte, porque a arte não existia há 900 anos atrás. A arte queria dizer o quê nessa época? Claro que eu discuto isso com vários colegas, né? Tanto que o quadrívio e o trívio eram chamados de, em português, artes liberais. Certo? Se eram artes liberais, era o fazer da liberdade em latim. Artes liberais. Portanto, todas as 7 disciplinas, nenhuma delas tinha de pintura, desenho, não existia isso. A arte, quanto que nós compreendemos hoje, só veio existir nessa interpretação artística, tá? A partir do século XVII, sim, o período das ciências e no iluminismo, século XVIII. Vocês estão entendendo a complexidade? Por isso que a complexidade, transdisciplinaridade, porque quando a gente fala uma palavra, não, a arte é isso. Não tem que a arte é isso. Lembrando que quando a gente quer designar alguma coisa, tem que falar na geografia e no tempo. Certo, Carolina? Se você, qualquer verbete, qualquer, é como falar da escrita, o Corão, o Alcorão. Você tem que entender por que Mohamed, ou Maomé, por que Maomé se tornou receptor da escrita do Corão. Estou falando da escrita. Porque Al-Corão quer dizer a escrita, tá? Em árabe. Então, você precisa entender o momento dele, que era a família dele, ele era um analfabeto, tá? Mas quantas pessoas eram alfabetizadas na época dele? Tem que se analisar a geografia e o tempo. Então, existia algo nesses museus no passado que vocês vão ver que loucura. Que de onde vem a palavra museu não é de onde surgiu o primeiro museu. Tá? Então, aqui era um local destinado
eu acho que até eu vou usar essa palavra, destinado a entender o destino. Agora, olha essa palavra do lado aqui, local. Vocês já pensaram em local? Localização? Quem sou eu? Existe uma palavra hebraica muito simples que é chamada de makom. Makom, em ivrit, em hebraico, quer dizer lugar. Mas quando a gente fala desse lugar, é um lugar conforme for de Deus. Imagina, então, pegar o local de destinado, destino. Olha para que serve o local das musas, ou seja, esse local do museu é sim um templo. E o que é um templo? É um local onde você tem o telefone ali de Deus. É o local que você entra para conversar com Deus. Aí vai da tua religião e da tua interpretação. Viu? Vocês já viram como ficou facinho esse primeiro slide, não ficou, gente? Tá bom. Ai, nossa, Beth, que bom que você gostou, tá bom. O museu é uma instituição. Não vou explicar o que é instituição, tá? Aberta ao público, sem fins lucrativos, a gente espera que seja assim, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento, que adquire e conserva pesquisa. Olha aqui, ó. Aqui são museus universitários, como da onde eu faço parte, que é o MAC, Museu de Arte Contemporânea, que pertence à USP. São 7 museus que pertencem à USP, tá? Pesquisa, expõe e divulga as evidências materiais e os bens representativos do homem e da natureza, com a finalidade de promover o conhecimento, a educação e o lazer. Onde nós temos aqui no Brasil, IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Tá? No Brasil, existem instituições museológicas que apresentam uma grande diversidade. São museus de caráter nacional, regional, comunitário, públicos e particulares. Portanto, históricos, artísticos, antropológicos, etnográficos, científicos, tecnológicos e, com museus, o Museu de Tudo e de Todos. Tá? Pois bem, aqui é o The American Association of Museums, tá? Que existe já desde 1905, ele foi fundado, tá vendo? Onde ele representa os interesses dos museus como comunidade dos Estados Unidos, tá? O seu quartel, o seu ponto central fica em Washington, D.C., não lá em cima, perto do Alasca. Vamos lá. Aqui nós temos o ICOM, The International Council of Museums, baseado aonde? Na cidade que a gente gosta também, perto do Belenzinho, Tatuapé, Moca, Paris, tá bom? É ali, ó. Você passou ali, ó, a Moca, Belenzinho, Paris, aonde mora o Val, lá em Paris, ó, Val, tá? Esse aqui é o ICOM, ou ICOM, aí depende, tá? Agora, vamos ferrar o nosso encontro. O que é arte? Vocês já entenderam hoje de onde veio essa palavra arte? Agora, essa questão que eu falei a vocês de arte é a minha visão do que é. Debato com vários amigos acadêmicos, porque, para mim, a palavra arte, como hoje, ela é hoje tida como nossa... Tá, o que é arte hoje? Ah, é pintar, é escrever, é dançar, tá? Mas arte, para mim, é fazer. Né? E aí, o que é arte? Capacidade e aptidão do ser humano de aplicar conhecimentos e habilidades na execução de uma ideia, de um pensamento, essa explicação e essa execução. Claro que isso aqui é um dicionário, né? Pois bem, atividade criadora do espírito humano. Opa! Sem objetivo prático. Opa! Na busca que busca representar as experiências coletivas ou individuais através de uma expressão estética, sensorial, emocional, como tal aprendida por seu apreciador. Gente, eu sei que é uma frase feita, né, Arthur? Mas eu realmente poderia ficar aqui sobre esse slide, ficar falando 2 a 4 horas, gente. Só nessa questão do espírito humano, ó, sem objetivo prático. Primeiro, o que é hoje vocês vão entender o que é objetivo, o que é objeto, o que é res, o que é coisa, tá? Agora, lembrando, para falar aqui da palavra estética, que surge como disciplina em 1747 com Baumgartner na Alemanha. Tá? Não vou entrar na origem dessa palavra grega, tá?
senão vocês me matam hoje, né? Portanto, nós vamos pegar aqui a res, né, do latim, que vem para o português de Portugal e para o brasileiro como coisa. O que é coisa, gente? Coisa. Coisa é a Sônia me dando bronca para começar a aula. Isso é uma coisa, tá, gente? Eu odeio ela. Aí, opa, nós estamos aqui olha, estamos aqui fazendo um mergulho. Vocês estão gostando aqui desse fundinho aqui amarelinho, ó? Vocês adoram isso aqui, ó. O que é isso aqui? Aqui é uma caverna, um espelho d'água e isto aqui é o ouro. Olha que legal, né? Não é bacana? É o ouro, ó. Veja que eu saí da coisa. Eu peguei um ligote, aqui nós temos uma Pepita, não é aquela cantora Pepita Rodrigues, alguém lembra dela aí, a Pepita Rodrigues? Tá bom, vamos lá. Tá. Sônia, para, finge que não lembra, hein? Finge que não lembra. Olha a cara do Val. Val, você ficou vermelho, hein? Você não devia saber disso. Aqui a Pepita, o ouro, lembrando que ouro dá origem à palavra aura, aura que tem os santos, mas vamos em frente. E aqui o tio Gustavo, aqui, ó, com uma pepita, tá vendo? Olha, a unha típica dele. Ele faz a unha aqui do lado de casa, tá bom? E a pepita dele. E essa coisa, né, tem a ver com o mar, a orla marítima, o mouse do Olívio? Não, o sol. Por que o ouro tem a ver com o sol? É a cor do ouro. Que acontece a mesma coisa com a lua e a prata. A gente já falou bastante disso. E aí nós vamos agora para o objeto, essa palavra latina, objectare, né? Fazer antes, ou fazer, objectare, objeto, e aí nós vamos ter os objetos. Esse aqui, ó, Val, olha aí, Val, meu primeiro carro. Ó, meu pé é verdade, ó, um Fusca mexido, eu corria na Marginal com ele. Olha o tamanho da maçaneta dele, olha a fusquinha rebaixada. É. Meu primeiro carro, gente. O que o primeiro carro do idiota do Olívio tem a ver com a suástica e com um besouro? The Beatles. Vocês lembram The Beatles? O que quer dizer The Beatles? Os besouros. Por que George Harrison criou esse nome? Por causa do carro do Olívio. Não, né? Exatamente porque nós temos o Fusca é um besouro. E o que é o besouro no Antigo Egito? Não vou falar. Mas o que tem a ver com a suástica? Quem criou o Fusca foi um nazista. Tá? Ele que criou a Porsche. É o mesmo cara. Ó, olha como as coisas vão se ligando, né? Ferdinand Porsche. Tá? E aí, olha o que vocês estão vendo aqui. Uma joia magnífica, feita pela minha mãe Nelly. Mentira, adoraria que ela tivesse feito isso. Nós temos aqui o escaravelho, que é o símbolo no Antigo Egito do iniciado. Vocês estão vendo o escaravelho com asas e na sua frente um sol. Por que ele é o signo, o símbolo do iniciado? Olha aqui, ó. Olha o corpo num trono. Olha, a cruz anca, a cruz da alma. Aqui ele está segurando, ó, vejam essa lanta, esse cetro poderoso, e aqui está escrito, o Olívio é um cara egoísta. Mentira, tá bom? Não tá, poderia tá, vai. Mas aqui, olha a importância do escaravelho no Antigo Egito. Olha por quê. Ficou legal esse 3D aqui? O que o escaravelho faz? Ele vira de costa, pega o esterco e empurra até virar uma bola. Estão entendendo a bola do esterco? O que o esterco faz com a vida? Ele dá vida. O que é o esterco? É uma obra de um animal onde não serve mais para ele, como o caso da urina, mas serve muito para outros. É o excesso de um organismo de um ser. Só que o escaravelho transforma isso, olha que legal, numa bola, olha o sol aqui, numa bola, portanto, pegamos a cor amarelo, tá? Olha aí. E, nesse momento, ele transforma-se no iniciado.
ele sabe os segredos, porque ele tem a luz. E a luz dele veio do básico, tá? E aí, quando nós temos essa criação, ó, a coisa, olha que legal o salto agora. Nós tivemos a coisa, explicamos o que é uma coisa, entendemos o que é objeto, e aí esse objeto vai virar um objeto de arte. Como assim? Tutti anca amon. Opa, tutti anca amon. Vocês estão vendo essa anca aqui, ó? Vocês conseguem ver o mauzinho aqui? Isso aqui é a cruz Anca, que é o meio do nome do Tutankhamon. É Tuti Anca Amon. Amon é o deus dele. Tuti é o espírito dele. Anca é o espírito dele. E Tuti é o caminho que ele está fazendo. Como cada um dos nossos nomes. Por exemplo, a Renata, que chegou aqui, ela não aguenta mais que eu fale isso. O nome dela quer dizer renascida, né? Então, esse objeto de arte, estão lembrando? Ó, objeto de arte, ele vai virar uma obra de arte. Coisa, objeto, né? Objeto de arte, obra de arte, porque ele está, olha aí, ó, dentro de um museu. Então, essa é a origem do museu. O museu ele vai assinar embaixo que aquilo não é uma coisa. Ele vai assinar embaixo que aquilo não é um objeto. Ele vai assinar embaixo que é um objeto de arte, porque está numa colocação de um objeto de arte. Isto vai ser deslocado em 1917, quando Marcel Duchamp cria os handmade. Ele desloca, ele acha que não existe mais uma localização que vai marcar a importância do objeto. Porém, veja, isso já tem mais de 100 anos. Estamos falando em 104 anos. Aqui é o Museu do Cairo, Soninha, tá? Aqui, ó, tá vendo? Aqui sou eu de burca, tá? Eu estava disfarçado, eu era espião aqui da Mossad, fazendo uma espionagem nesse dia aqui. Brincando, para quem é árabe, estou brincando, tá? Aí nós vamos entrar agora, olha só que legal. Objeto e seu valor. Teoria de valores, tá? Nós temos, portanto, o valor simbólico, o valor emocional e o valor financeiro. Aí vocês contratam o Olívio para ir na casa de vocês fazer a avaliação de uma obra de arte. Não importa o valor que eu fale, para o emocional de vocês não vai bancar. Para o simbólico, talvez. Para o financeiro, depende. Mas para o emocional, não importa o valor que eu fale, não vai cumprir, não vai preencher. Tá? E aí, nós vamos entrar num tema muito difícil. Prestem atenção no radical. Tá? Autor, autoridade e autorização. Autor, substantivo, criador. Autoridade, substantivo, entidade. Autorização, substantivo, portanto, a concessão. O radical é a autoria, ó, autor, autoridade e autorização. Estão entendendo? Estão sentindo a sonoridade dessa música, tá? Então, os museus modernos foram criados no século XVII, final do século XVII, tá? Exatamente. Bem, vocês vão ver daqui a pouquinho onde foi, tá vendo aqui, ó, falamos em Grimaldi, Veneza. Quem cria, basicamente, é Elias Ashmole. Ele cria o Ashmole Museum, tá? Aqui, junto com a Universidade de Oxford, tá? E ele, além de ser um maçom, faz a Constituição maçônica e, além disso, ele era um antiquário. Para falar mesmo, ele era um ajuntador. Desse ajuntador, ele começa a querer nomear esse ambiente, e aí que ele utiliza as musas, e aí cria-se, então, portanto, né, o Ashmole Museum, tá? E aí desenvolve toda uma questão. Claro que aqui nós temos outras datas. Aqui, no caso de Elias, que é o primeiro que cria, é por volta de 1874 ou 1684, onde nós temos por base o surgir
do primeiro museu na Inglaterra. Agora, você pode ter em casa um ajuntamento, uma coleção direcionada ou um museu. O que é um ajuntamento? Ó, a Carolina, ela faz coleção de tampinha de Coca-Cola. Então, ela teve que parar de fazer coleção de tampinha de Coca-Cola, porque não tem mais tampinha de Coca-Cola. Mas, por sorte dela, a Coca-Cola teve aí um remaker aí, voltou a fazer garrafa de Coca-Cola e, portanto, tem o quê? Tampinha de Coca-Cola. Então, isso é um ajuntamento. Mas quando ela percebeu o que ela estava fazendo, a importância, ela começou a escrever a respeito e fazer uma linha do tempo com as tampinhas de Coca-Cola. Aí vira uma coleção. Aí ela percebeu que tinha a questão das cores, e ela percebeu, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma tampa de cerveja de Coca-Cola, quantos dentes tem? Quer dizer que vocês nunca contaram quantos dentes tem? Então, eu não vou falar por que tem 21, tá bom? Mas vamos lá. Duvidem de mim, hein? Contem um dia, tá? A coleção, aí vem o direcionamento, porque ela começou a contar, ela começou a ver as cores, e aí ela percebeu da importância, ela vendeu para o museu. Quanto foi que você ganhou lá, Carol? Foi 1.200.000, né? 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares pela coleção do ajuntamento, coleção direcionada ao museu. Foi para qual museu? A Tate ou o MoMA que você vendeu? Foi para o MoMA. Ah, tá bom, obrigado. Tá bom. Aí, metida. Olha o Val. Val, para de rir da gente que eu vou aí puxar tua bochecha. Aí, qual a importância disso? Conceito. Estão entendendo o caminho? Tá ok, gente? Eu vou fazer uma pergunta estranha para nós. Alguma dúvida até aqui, gente? Ah, que bom, tá bom. Ó, aí a gente tem que fazer as análises. Adquiridas como? Adquiridas por guerra, adquiridas por roubo, adquiridas por compra, certo? Gente, é como entrar no Museu do Hermitage. Lembram? Você passou, você tem Moca, Belenzinho, Paris, Hermitage, Rússia, São Petersburgo, tá bom? A maioria das obras de lá são obras que foram botim de guerra dos russos que pegaram dos alemães. Lembra, no final da 1945? Tá? E aí os alemães pegaram de quem? Dos museus e dos judeus. Então, existe um trâmite por detrás disso até hoje para retornar, como, por exemplo, existem questões entre a Sotheby's e várias cidades italianas, de peças que vão a leilão. Esse vai ser o assunto final da nossa aula. Aí, por exemplo, você acha que não tem o mundo árabe querendo peças egípcias de volta? Tá? Vocês já se perguntaram por que a Mona Lisa está no Louvre? Tá? Vocês já se perguntaram por que determinadas obras italianas estão no Louvre? Tá? Então, tem toda a questão das guerras, das vendas, dos enganamentos, tá bom? Ó, adquiridas por compra, certo? Pois é um complexo isso, tá? Porque isso é do ser humano. Pois bem. Eu falei do Hermitage, que coincidência, ó. Tá aqui ele agora, olha aí, ó. Não lembra o quê? Não lembra Versailles? Tá? Ó, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a prima do Val. Como que é o nome dela, Val? Eu esqueci o nome dela. Cremilda. A Renilda. A Renilda está aqui, né? Olha que bonito, né, gente? Ó. A Renildona. E por que deu esse time aqui? Por que travou? É que é Cremilda, não é Renilda. Ah, foi isso. Eu troquei, desculpa. Ela ficou brava. Aí nós vamos para a Sotheby's, que é uma casa de leilão. Te odeio, Val. Uma casa de leilão desde 11/3. Não vou falar porque é 11/3, mas desde 1744. Olha aqui, ó, tá bem em Londres, bem legal, tá? E aqui tem a questão que eu estava falando a vocês, a questão da repatriação. Existem brigas em homenagem a Homero, homéricas até hoje, tá, gente? Bem legal. O primeiro museu público só foi criado na França.
O governo, portanto, revolucionário, em 1793. Vocês sabem o que aconteceu em 1792? Jacobinos e gerondinos, que surge direita e esquerda. Aqui vem a história da direita e da esquerda. Girondinos da direita e jacobinos da esquerda. Um queria o bem do povo, né? E outro queria o rei, queria o reinado real, né? Daí vem a direita e a esquerda. O Museu do Louvre, em 1793, com coleções acessíveis a todos com finalidade recreativa e cultural. Bem legal, né? Durou pouco tempo esse começo, mas depois pegou firme, né? No século XIX, surgem muitos dos mais importantes museus em todo o mundo, a partir de coleções particulares que se tornam públicas. Exemplo, o Museu do Prado, lembram? Moca, Belenzinho, Paris, São Petersburgo, Madrid, Prado. Tá? Olha aí, ó. Temos aula de geografia. E claro que não podia faltar, né? O museu aqui, vou falar da Leila. Leila, olha, hoje, por exemplo, você vai vir de... Hoje você está aqui na moradia do Cildo, hein? Em Recife, no Pernambuco. Olha lá. No Brasil, o primeiro museu data de 1862, Museu do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico, em Pernambuco. Nem sei se a Leila é... Se a Leila é de Pernambuco, Leila? Não, né? Tá bom. Aí, ó. Aqui temos um museu. Olha lá, o primeiro museu. Tá bom, gente? Agora, pasmem, primeiro local de exposição foi realizada pelo faraó Akenaton. Lembram do Akenaton? Aquele que cria o monoteísmo na 18ª dinastia egípcia. Certo, Val? Ele cria uma cidade chamada de Akhetaten. Lembram o que quer dizer? Ó, Akenaton. Lembram que o filho dele é Tutankhamon? Ele não era Amon, ele era Aton. Ele gostava do disco solar com um ponto interno. Amon é só o disco solar. Então, ele cria a sua cidade El Amarna, ou Akhetaten. Olha como está bonito hoje lá. Ó, tá? Aqui que inicia-se o primeiro local da exposição. Aqui é o primeiro local que se expõe, conhecida pelos estudos hoje. Tá? E aqui nós temos aí uma estátua, né, de Akenaton. Um dia a gente pode falar mais dessa 18ª dinastia, que lembra o número Rai para nós, né? Que é vida. E aqui a esposa dele, a Bela que caminha. Olha o signo do Sol aqui. Aqui, Akenaton e Nefertiti. Olha que interessante o corpo dele, gente. Não é um corpo feminino? Tem várias histórias sobre isso também, né? E aí, né, o termo museu foi usado na Biblioteca de Alexandria, fundada por Ptolomeu I no terceiro século antes de Cristo. Ptolomeu aqui no caso, né? Lembram da Cleópatra? Vocês lembram do filme Cleópatra? Tá? Essa do filme Cleópatra é a 7ª, hein? Teve 6 antes dela, tá? E ela é ptolomaica e ela era micênia, né? Ela aprendeu a falar Micênia, eu falei errado, não é Micênia, ela é de linhagem de Alexandre o Grande, ela se tornou, por causa de desenvolvimentos de guerra, aí que ela assume como Cleópatra, né? Aprendeu a falar o idioma e se tornou nos termos de hoje, essa rainha. Tá? E aqui nós temos, né, toda uma localização desses locais centrais. Ó, pirâmide da cidade sagrada de Caral, aqui do lado. Vocês conhecem? Fica no Peru. Tive o prazer de conhecer. A cidade mais antiga de todo o continente americano, fica a 200 quilômetros a norte de Lima, no Peru, foi habitada de 5 a 1800 a.C. São esses locais sagrados. Por que eu estou falando dessa cidade, que é a mais antiga aqui nas Américas, né? Por causa de locais como esse. Estou falando de El Amarna, tá? Então, esses locais, esses templos,
que são as bases para, aqui nós estamos falando, aqui nós estamos em Alexandria, na biblioteca contemporânea, né, de Alexandria, tá? Ó que beleza, não? Ó, na Grécia, no século V a.C., criou-se o termo pinacoteque, que nós temos hoje aqui a nossa pinacoteca na Acrópole, em Atenas, no alto do prédio Partenon, para o público. Aquela entrada do Partenon, que era um templo, onde estava lá no fundo Atena, tá? E aí, na antessala, era chamada pinacoteca, porque tinha desenhos. Daí que vem, ó, o Partenon, tá vendo? Essa aqui é a casa. Quem aluga essa casa, ela pertence à Nineta e ela aluga para o governo. Né, Nineta? Certo? Tá? Os romanos colocavam suas obras em praças públicas. Está faltando acento no pública, gente, ali ou não, hein? Tá bom. É o que, ó, quem já não teve aqui, bonitinho, estão vendo? Ó, eu já estou agora entrando, caminhar desses espaços. O cristianismo apresentava suas obras nas assembleias. Como se fala assembleia hoje? Igrejas. Século VII, ó, Anno Domini, ano do Senhor. Aqui, tá vendo o retábulo, o Santo Graal, né? Olha, os nichos. Tudo isso aqui são templos que virarão a posteriori locais de museus, né? Com as cruzadas, os cristãos apresentavam suas coleções de partes de santos, escrituras, joias, etc. Né? Aqui nós estamos... Eu não lembro que catedral é essa, gente, eu esqueci. Essa é a catedral que eu mais visitei na vida, mais do que a nossa aqui, olha só que coisa, né? Essa fica na cidade de Chartres, que é uma cidadezinha que eu adoro, e a Catedral de Chartres. Um dia a gente podia falar só sobre ela, né? Que é um livro de pedra, isso. Se você souber interpretá-la, você será um iniciado, né? É linda, é linda. Olha, eu fico sensível até. Olha aqui, ó, olha que beleza, né? As escritas. Olha esse labirinto, né? Essas cadeiras só estão aqui há 200 anos. Ela é do século XII, tá? Aqui, olha a nave central. Por que se chama nave, né? Porque você muda o seu nível de consciência ao entrar nela, por causa das cores, né? Desses vitrôs, né? E da musicalidade do canto-chão. É a maior cripta da França, e tem debaixo dela, a cripta, uma Virgem Negra, por causa dos templários. E aqui o Santo Sudário, onde você tem a guarda em templos, que virarão, olha que interessante aqui, né? Essa é a nossa catedral, que é bonita, né? Ela é bem interessante, né? Agora, vejam, em Nara, né, no Japão, Todaiji, templo, apresentam 100 trabalhos de artes religiosas do século VIII ano Domini, considerado o mais antigo museu do mundo enquanto museu. Só que, vejam, esse é o ponto, né? Templo, museu, museu-templo, ó, em Nara, lindo, né, gente? Então, esses templos são museus e museus são templos. Há 1000 anos na China eram expostos objetos em templos. Olha, estão vendo? É criada na Renascença italiana uma nova classe de mercador. Viva! O marchand, tá? Surge o comércio de obra de arte e antiguidades, né? Começam as coleções na Europa. Olha aí, ó. Aqui tem tudo isso. Eu fui 12 anos antiquário, né, gente? Cada um aqui tem uma história. Aqui, ó, crise elefantina. Por que isso, o nome disso aqui é crise elefantina, né? É criado com ivory, né? Com ivory, me ajudem, marfim. Marfim. Obrigado, marfim e bronze, estão vendo? Aqui é do Demétrio Chiparros, tá? E aqui são mobiliários, eles eram chamados de ebanistas, porque trabalhavam com ébano, né? Então, tem todos os carrilhões, é lindo, são histórias e histórias. Aqui, ó, o que eu falei a vocês, só que eu errei a data, 1683 ou 1673, eu falei 74, 84, Elias Ashimoli funda o primeiro museu da história, tá bom? Utiliza a palavra museu, tá? Modernamente, ó. Aqui está o Museu Ashmolean, tá? Que eu acho um pouco exagerado para ter sido o primeiro, mas vamos lá, né? Olha que interessante, né?
o brasão de família dele, e acho que eu trouxe a foto do bonitão. Ei! Olha ele aí, ó. Ele lembra um pouco o tio do Val, né? Mas é bacana. Lembra, Val? Você tem alguma coisa? Anastácio. Anastácio. Anastácio, o tio Anastácio. Puta, Val, você tá com dicionário de nomes aí, hein? Esse é o tio Anastácio, tá? E aqui vamos dar uma voltinha em alguns museus. Em 1737, o Uffizi, galeria, abre para o público. Se preparem, aqui é de dia, tá? E aqui é à noite. Não é lindo? Olha que beleza, né? Como a noite torna-se misteriosas com essas iluminações, né? É lindo. Bem, em 1753, o British Museum, né? Embasado pela coleção Sloanes, tá? E aqui, olha que interessante, o museu é de graça, é para todos. Em 1800 era cobrado o ticket de permanência de 2 horas. Bem, tá bom, estou mordendo a língua. Olha que legal que está hoje, né? Eu tive lá há bastante tempo já, mas estava assim já, é bonito, viu? É bem bacana. Ah, eu cliquei, agora ele vai abrir aqui para mim. Espera aí, aqui. O Museu do Vaticano abre em 1756, aqui. Lembrando que aqui é totalmente cristão, é o Museu do Vaticano, por causa do primeiro Papa, que era judeu, o nome dele era Simão, por ter sido o primeiro Papa, o nome Simão se transformou em pedra fundamental, como pedra fundamental, o nome dele virou Pedro, então, portanto, aqui é uma zona totalmente cristã, se chama Vaticano, porque aqui era uma colina do vaticínio, da adivinhação. E esse obelisco é egípcio. Um dia, Arthur, eu vou falar 2 horas, cara, só sobre essa antena. Só sobre essa antena. É muito legal, gente. Porque nós estamos aqui num local tipicamente, é a cidade, a menor cidade do mundo. A cidade do Vaticano. Porém, no umbigo dela tem um objeto, uma antena, tá? Egípcia. De qual dinastia? O que está lavrado nela? Pois é. E aqui nós temos a Capela Sistina, né? Ai, de novo, eu estou apertando aqui, ele está indo para o... Acho que não aparece para vocês, aparece que está indo para o... Ela vai abrir, né? Em 1773, o primeiro museu no Novo Mundo, The Library Society of Charlestown, né? Aqui na Carolina do Sul, aí tem a Carolina de cabelo curto, que cortou hoje, tem a Carolina do Sul e tem a Carolina do Norte, tá bom, gente? Olha, né? Olha, bonitinho, ficou legal esse redondinho aqui em volta. Tá. E aqui tem o Belvedere, né, da família Habsburg, está em 1781, óbvio, né, que é da família Habsburg, tem toda a problemática de 1789, né, mas tá bom, Olívio, não vai entrar em história, senão a Sandra te mata aqui. Olha que bonito, né, quase que um padrão na época. Aqui o Museu do Louvre, 1793, como já nós falamos. Aqui Mitterrand mandou fazer essa pirâmide. Vocês sabem quantos vidros tem aqui, gente? 666. Ok. Olha que lindo. Olha a diferença, gente. Ah, eu adoro isso. Ó. Tá bom. Aqui temos o museu que eu mais conheço, Museu do Prado, de 1819. O que eu preciso falar que eu mais conheço? É que eu mais visitei. Gosto muito dele, tem muita coisa. Bem legal, ó. Tá? Aqui no século XVIII, o boom dos museus. Por quê? Iluminismo. Tá? Nesse momento surge as enciclopédias, o dicionário do Nomes Duval, tem todas essas questões que acontecem aqui. E, principalmente, vocês vão lembrar de Davi, de Smith, tá? Onde você tem a questão do mercantilismo, ou seja, a Revolução Industrial. Aí tem um boom dos museus, tá? O Smithsonian Museum, Washington, D.C., tá? 1846, olha, bonitinho a base dele. Aí, de novo, eu estou apertando. Para o livro, o que você está apertando lá? Fecha aqui, clico aqui. The American Museum of Nature. Qual que é esse? Ah, esse aqui. Opa, bacana, é o Museu Natural, tá? Aqui nós temos o MIT, 1870, o Metropolitan, tá? Museum of Art, New York. Esse é fantástico, gente.
E me parece que ele está dentro do Central Park, não é isso mesmo, gente? Isso é muito legal. Olha aí, Soninha. Vocês já Esse pensaram é nisso? pago, Azê. O que, querida? Esse é pago e tem Não, 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 não ouvi a armazenamento. primeira palavra que você falou. O quê? Ele é pago, Ele é o pago. Não, Metropolitan. não é que ele é pago. Eu acho que todos os museus que eu mostrei até agora, todos eles são pagos. É que Não a sei se origem todos, do mas museu... ele tem na caixinha, quando você chega, fala assim, você pode contribuir com quanto você quiser. E todo Não, mas mundo isso dá não, o valor completo. mas não é só dele, viu, Carol? Ah, não? Ah, tá bom. Não, esse é o ponto, Desculpa. né? Olha o que a Carol está trazendo aqui. Ela está trazendo que é pago, mas olha a brincadeira que a gente faz. Qual não é? Ou, claro, tem um dia da semana que não é. Claro que a gente tem que entender também que tem um custo para isso que deveria ser o Estado. Mas o livro, o custo para isso é do Estado? É. Mas quem paga o Estado? Já se pensaram? Somos nós. Então, deveria ser de graça mesmo. Mas por que, que não é? Né? Opa, essas são as questões que eu estou lutando desde 2006. Hoje eu parei um pouco com isso, que eu estou indo por um outro caminho. Tá? E aí nós temos o Fine Art de Boston, esse é magnífico, olha que interessante, né? O modelo dele. Não? E aqui, pasmem, o MoMA. Alguém sabe que ano que ele foi construído? Carol, você não vale, fica quieto. Alguém sabe aqui me dizer que ano que ele foi construído? Eu não sei se está escrito, vamos ver, está escrito. 1929. O que vocês lembram de 1929? O crash. Como que esse museu, em outubro de 1929, aconteceu? Isso é o mercado de arte, gente. Independente de um crash na bolsa ou em Nova York ou nos Estados Unidos, e quem sabe no mundo, quantas pessoas se suicidaram por causa desse crash, não só nos Estados Unidos, na Europa também. E esse museu aconteceu em 1929. Esses são os estudos, Sandra, que é legal da gente buscar enquanto historiador. Olha a pergunta que vem agora. Quem banca? É o que nós já estávamos discutindo, né? Museu físico, ok. Museu virtual hoje, ok. Olha o que acontece hoje. Tudo isso não deixa de ser museu. Meet, National Prado, Facebook, Messenger, tá? YouTube, né? Aqui, ó, Art History, WikiArt, não? WhatsApp, né? Google Art, Louvre, Twitter, não? E aí? Agora, no museu qual eu trabalhei e qual eu fui conselheiro, a minha preocupação fundamental sempre foi, que eu acho que a preocupação fundamental de qualquer museu, é expor os objetos, porém, dar educação a respeito. O museu é um local de educar, de conduzir, de apresentar, principalmente de instrução. Por isso que é uma instituição de ensino. Então, é importante o staff do museu. Quem lá se encontra? Esses jovens preparados. Vocês lembram quando se chamava, né, monitores? Né, a pessoa que te apresentava, que hoje vai ser meio difícil um monitor falar com você, a não ser que tenha uma inteligência artificial, né? Hoje em dia é chamado de mediador. Quando você entra no museu, você tem o médio, o mediador, aquele que comunica, você te instrui o que você está observando, né? Olha que lindo isso. São os museus. Olha, isso eu tive o prazer de inaugurar com 2 colegas curadores, né? Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, né? Aqui nós estamos no Canadá, né? Royal Ontario Museum, tá? Aqui nós temos um disco que vai voar, né? Aonde meu pai conheceu minha mãe. Ah, que legal. Tá bom, por isso que eu estou aqui hoje. Você está com sono, Sônia? Para, eu estou chato, né? Que coisa. Aqui, ó, que bacana. Esse aqui eu não lembro que museu é esse. Eu nunca lembro que museu é esse. Aqui nós temos esse museu flutuante, tá? Bem bacana, né? Lina Bobardi. E aqui nós temos o Museu Paulista, ou chamado Museu do Bairro do Santana, né? Não, Museu do Bairro do Ipiranga, né, gente? Museu Paulista, olha, bem bonito. Aqui nós temos um museu, qual eu tive o prazer de trabalhar durante 21 anos, né?
Olha que, vocês estão vendo isso aqui, ó? Se vocês passarem no MUBI, vocês vão ver que isso aqui está tudo rachado, quebrado, com um martelo, né? O arquiteto que fez esse museu, que infelizmente faleceu, qual eu briguei muitas vezes com ele, mas é um querido amigo, um dia ele falou, isso aqui está muito certo. Ele pegou o martelo, tá? E quebrou tudinho isso aqui com um martelo. Não é legal essas histórias, né, gente? Não sei se, acho que não dá para ver, né? Mas o dia que vocês forem almoçar no MUBI, passem a mão aqui nesse fio, tá? Olha que legal aqui, o crente frio aqui, né? O que esperar de um museu hoje? Pois bem, né? E aí, né? Esse é o ponto, né? O que esperar de um museu hoje? 2020, pandemia. Tá? Folha de São Paulo, Papal, busca global definições do museu, pode denunciar a intriga no setor, entenda a disputa entre pesquisadores que querem utilizar o significado oficial. Isso, gente, o ano passado. Tá? Eu estou lutando isso desde 2006. E aí a negada toda lá, olha, todo mundo lá, né? Toda a turma, né? Aqui, sem distinção, não se usa mais essa palavra, mas sem distinção de raça, sem distinção de cor, né? Sem distinção de gênero, todo mundo aqui buscando conhecimento, tá? Tentando entender o que é o museu e para que serve o museu. Novos museus e fontes de conteúdo, 2020, agora. Fiquem impressionados. Aqui nós estamos falando, que eu já falei hoje para vocês, da Sotheby's. A Sotheby's tem muito o quê? Muito conteúdo, muita narrativa e muito o quê? Dinheiro, l'argent, tá? Aqui eu vou passar rápido, que essa vai ser a aula da semana que vem, tá? A partir daqui, nós vamos ter, portanto, as novas localizações dos museus. Vocês lembram do Hermitage? Aqui é Sotheby's, ok? Aqui as casas de leilões. Eu só vou encantar vocês. Vocês estão vendo que bonito isso aqui? Olha que linda essa galeria. Olha que linda essa galeria. Não é uma galeria. É a casa de leilões Phillips. Olha isso. E aqui eu vou encerrar. Oi, Nelly, o que está acontecendo hoje com os museus? Essa mudança. Por isso que a última aula desse curso é a aula da semana que vem, aonde eu vou tratar de bitcoins, do novo tipo de museu, das casas de leilões e o que estão acontecendo com os museus. E hoje, né, hoje nós tivemos uma reunião no World Trade Center, uma reunião presencial, então nós já estamos, e a minha querida colega aqui, a diretora, né, da SESC comigo, a Renata, que é diretora cultural do Paulistano, nos convidou para dar um curso no Paulistano presencial, ou seja, virtual, portanto, híbrido. Então, o que nós temos aqui, lembram que antigamente, quando a gente queria marcar uma reunião, não, nossa, eu tenho que ir para Manaus para fechar uma exposição no Museu de Manaus, no Teatro de Manaus. O que eu fazia? Pegava o avião, ia para lá fazer a reunião. A gente tinha um preconceito de fazer reunião por telefone, né? Via Zoom. O Zoom já existia. O Zoom, pelo que eu sei, existe já há uns 5 anos o Zoom. Tá? Então, isso foi quebrado agora. Então, nós estamos vivendo um momento híbrido. E que isso aqui não volta mais. Nós vamos ter o contato físico? Sim, vamos ter também. Porém, isso que nós estamos tendo aqui facilitou muito a nossa vida também. Ajuda muito. Então, a gente precisa saber lidar com essas questões e a coceira da Cláudia. A coceira da Cláudia a gente tem que ver também, porque ela está coçando o dedo dela lá. Agora, gente, perguntas. O que vocês acharam desse caminho do museu, o que é um museu? Eu consegui passar para vocês a origem do museu e o que representa um museu, representou, representa hoje? Vamos lá? Perguntas. Eu não errei, não. Oi, quem é que está falando?
Ah, você está aí, querido. Fala, Mordecai, querido. Fala, bonitão. Você não quer aparecer aqui? Você fez a barba? Não, não, deixa aqui, eu estou com um problema. Tá Deixa eu bom. ver se fico aí, apareci, né? Aí, bonitão. Fala, Olívia, é o seguinte. Fala. Saudade, meu irmão. Fala. Eu estava meio atrapalhado, mas deixa eu fazer rapidamente uma perguntinha aí. Eu peguei um pouco o bonde andando. Ah, Pelo não tem que problema. você colocou aí, né? Eu poderia dizer, de maneira simples assim, né? Simples, mas o centro de interesse da cultura está na arte. Podemos falar assim? Porque, veja, quando você colocou todos os dados, as fotos e tal, e falando no museu, você vê que nós temos o quê? Nós temos, pela representatividade da arte, você discute toda a situação da cultura daquele momento. Interessante, não é verdade? Então, através, quer dizer, a arte seria a base. Olha que interessante a ideia, não sei se eu estou totalmente certo. Não deveria ser isso. Toda a cultura vem da arte que é natural do ser humano desde as cavernas e tal. Sei lá, no início é a palavra. E aí você coloca tudo e coloca muito bem o que deriva disso nos aspectos quando você põe emocional, financeiro, e acabou de falar o financeiro. Veja, o emocional é importante também, porque eu posso gostar de uma arte na parte emocional. Então, como que fica o financeiro? O financeiro não tem nenhum valor, então ele não se interessa, ele quer somente aplicar, não que seja errado, estou dizendo isso, mas é uma aplicação para depois render. Então, é interessante que você veja que a cultura também envolve o aspecto da vida do ser humano como interesse financeiro, é óbvio. Mais uma, vamos supor, o motivo de ser realmente a cultura, né, através da arte, que você pode pensar, refletir e desenvolver sobre a cultura de cada local, de cada país, de cada situação. Quando você deu o exemplo do escaravelho, é do Egito, mas ela não seria, ela seria universal? A pergunta é, tem aspectos que são da cultura típica só, né? Então, você fica viajando um pouco, se me permite viajar um pouquinho, e espero que tenha sido entendido na minha preocupação, na dúvida ou na colocação. Passa a palavra aí, Olívio. Obrigado. Mordecai, meu querido, eu acho que de todas as vezes, né, sempre quando você está, o que eu gosto, você se pronuncia. Eu não lembro de, talvez tenha acontecido, mas eu não lembro de nenhuma vez que você não tenha se pronunciado. Mas hoje você foi de uma clareza, palavras de minha avó, você foi de uma clareza ímpar. Eu acho que ele clareou muito bem para nós. Porém, Mordecai, eu tive uma sorte de cair no mundo da arte. Mas eu acho que a coisa mais importante no ser humano é a questão, acho que nós falamos isso a semana passada, é a questão do relacionamento. Tá? Mas eu acho que quanto ao que nós estamos falando aqui, eu acho que você foi muito claro, você conseguiu sintetizar o que eu falei durante essa quase uma hora, tá? Você conseguiu sintetizar, e para mim, enquanto um mercador, enquanto um pesquisador, né, enquanto hoje um perito, eu acho que a arte ela é presente, apresentação e representação. Porém, tudo isso só existe por causa da sociabilização humana. Então, eu acho que a palavra primeira, o que é mais importante na existência, é o ser que socializa, a ligação da socialização. E aí, eu vou trazer a questão, como se fala aqui no Brasil, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Apesar que eu não sei de onde veio isso, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. É a arte. A arte, olha que coisa, a semana que vem vocês vão ver que não existe no mundo nada mais caro em termos de lajan, cash, shekel, dinari. Não tem nada mais caro no mundo do que um objeto de arte. Não existe. Vamos pegar o quê? O objeto mais caro do mundo é um avião
que joga bombas atômicas. Ele custa 1,2 bilhão de dólares. É um dos objetos mais caros do mundo. 1,2, tá? bilhão de dólares. 1 bilhão. Tá? Porém, se você entrar na proporcionalidade de uma obra de arte, que custa $500 milhão, uma tela, sabe? $500 milhão, para ser preciso, 448 milhões de dólares, uma tela. Não existe nada no mundo. As 5 ilhas mais caras do mundo, nenhuma ultrapassa 75 milhões de dólares. O triplex mais caro do mundo, 104 milhões de dólares. É o preço de um cartão do Grito. Um triplex mais caro do mundo, Central Park, Manhattan. Tá? Gente, ele é o preço do cartão do Munch. Cartão, não é tela, é cartão. Ele fez 3 obras daquela. Então, não existe. E por que a arte é tão importante? Olha o que o Mordecai trouxe aqui para nós. Porque é a representação humana. Nós estamos nos entendendo aqui dentro do que dá para entender por causa do português. E o quanto que nós nos entendemos mesmo falando todos português aqui? 30%, 20%. Quiçá, pessoas que eu sou mais íntimo, né, conheçam a mim 40%, 50%. Então, a arte, sim, meu querido irmão, amigo, a arte ela deve representar tudo isso para o ser humano. E se a gente tiver determinadas mudanças políticas, ela nos transformará mais ainda nos níveis de consciência, no terceiro incluído. Porque o terceiro incluído, o que é terceiro incluído? Né? Não sei se você pegou esse comecinho. Você pegou esse começo, Mordecai? Não, mas não. Eu vou fazer uma pergunta da inclusão, mas deixa você falar. O terceiro, a questão da inclusão. O que é inclusão? A inclusão sempre ocorre na vida de todos nós, a todos os momentos. Por quê? Porque a única coisa certa no universo é a incerteza. Se a única coisa certa no universo é a incerteza, tudo está se modificando o tempo todo. Se tudo está se modificando o tempo todo, é o terceiro incluído. Claro que aí a gente vai entrar na lógica. Lembra a lógica aristotélica, né? A lógica formal aristotélica, né? O terceiro incluído. Que é o. Aí, claro que a gente pode entrar também no terceiro excluído. Nós vamos entrar em uma teoria transdisciplinar. Estamos falando de matemática pura aqui, né? Que é lindo. Mas isso eu não vou entrar aqui. Nós dois vamos adorar isso, meu caro colega físico, né? Mas o resto aqui vão nos matar, né, meu querido? Lembra o cálculo diferencial integral? Lembra a equação de terceiro grau, cara? Quarto grau? Lembra isso? Né? Isso é lindo, né? O que é o cálculo diferencial integral criado por Sir Isaac Newton e Gottfried Leibniz? O cálculo integral é o estudo do círculo, né? E o que é o círculo? É Deus. Né? Então, quando você vai estudar derivativos do mercado financeiro, vem da matemática que deriva. Estão entendendo o pensamento transdisciplinar? E aí você tem um museu de matemática, que serve para isso. Aí você tem o museu da astronomia, o museu da física, o museu da biologia. Isso tudo é muito importante. O museu, enquanto escola objetiva, de objeto. Nós temos aqui, fantástico, nosso, que agora voltou a funcionar, no Parque da Luz, que é o Museu da Língua Portuguesa, que é um museu quase que virtual, mas é fantástico, gente, é lindo. Agora, determinados outros locais, como um Museu da Língua Portuguesa, na minha opinião, não deveria ser chamado mais de museu. Aí eu vou citar Kant. Se é um novo modelo, Kant, você tem que ter um novo tipo de palavra. Tem que ter um neologismo. Eu não chamaria de Museu da Língua Portuguesa. Mas o livro, que nome você daria? Eu daria o nome de Bribravasa Bhakarata de Varadô. Porque o que quer dizer isso? Não sei. Então, isso seria mudança. Porque Kant ele falava, quando você tem uma nova ideia, você tem que forjar
Gente, estou falando de Kant, eu estou falando da crítica da razão. Lembram os 3 principais livros dele? Né? Não sei qual de vocês leram Kant aí. Que é importante. Carol, para de comer aqui na frente, pô. Tá me dando fome aqui. Tem reunião Então, agora, eu preciso jantar. Eu preciso tá sair. bom, então janta, vai para janta aí. Então, Renata, desculpe, mas aqui pertence o Clube à Hebraica e todos nós somos íntimos, tá bom? Não demais, mas somos íntimos. Tem gente que vem aqui de pijama, tem gente que vem aqui que fica comendo, tem gente que fica dormindo, tá? Obrigado, Mordecai, obrigado. Foi muito bom a tua posição, meu querido. Como sempre. Como sempre. Que mais, gente? Fazer uma pergunta, Rodrigo? Eu ia perguntar. Eu acho que a Marta estava entrando primeiro. Beleza, não, tá certo. Depois dela aqui, né? Muito obrigada. Obrigado. Ladies, depois. Muito obrigada. É simples. Vendo dessa forma que você explicou, que o valor de uma obra de arte, que eu não tinha muito essa visão, né? Então, significa que a arte é um grande investimento. É o maior do mundo, Martinha. Eu estou aprendendo agora, estou deduzindo que isso é o melhor investimento que tem. Olha, a aula que vem, onde eu vou entrar exatamente nisso, não usem do Olívio, abusem do Olívio, que é o momento de você principalmente como artista também, é o momento de perguntar por que uma obra chega a determinado valor, que valorização é essa? E eu já brinquei várias vezes aqui com você, brincando sério, que todas as palavras ligadas à economia, administração, contabilidade, estão ligadas ao emocional. Lembram? Preço, apreço. Marta, você tem um carinho por mim ou não? Totalmente carinho. Totalmente. Então, a palavra carinho que eu também tenho por ela vem de caro. Carinho vem de caro. Preço vem de apreço, né? Economia, aicosnomia, caminho da casa, medida da casa. Então, a economia está muito ligada àquela trindade ali de questão emocional, física e, claro, né, do mercado. Vocês lembram de onde vem a palavra mercado? A palavra mercado vem do deus romano Mercúrio. Mercúrio, quem é ele? Lembram? As 2 serpentes? Mercúrio é aquele que tem asinhas no pé. Por isso que de Mercúrio vem o mercador, vem o mercado, vem Mercúrio. Aí a Paty vai gostar por causa do planeta Mercúrio, da astrologia. Mas tem por que aquele líquido metálico se chama Mercúrio? Por que a alquimia utiliza-se o sal, enxofre e mercúrio? Desculpe, aí a minha mente ela vai viajando, né? A Nelly sabe essas loucuras que a gente tem, né, Nelly? A gente tem essas loucuras mesmo. E isso é Cabalá também, gente. Tudo isso se mistura, né? O que o Mordecai falou para nós, e acho que encantou a fala de Mordecai, não, a mim me encantou a fala dele, porque ele sacou ali o quanto a arte é realmente importante, não para a cultura, para a vida. A arte é importante porque a arte transforma o ser. A arte modifica níveis de consciência, que é o que nós queremos. Lembra quando vocês estão na solidão, no vazio, na tristeza? Como você muda isso? Mudando o estado de consciência. E como você muda o estado de consciência? Simbolicamente. Do símbolo, você sai do signo, você vai para o símbolo e é transformador. É essa a sacada. É para isso que serviu a arte. É isso, Marta, é isso. Podemos pegar o nosso perito ali para falar? Fala, peritão. Você vai embora? Não, pera, liga o som. Ela tem 8 filhos, gente, 8 filhos. 3. Adorei você ter vindo visitar a gente. Muito obrigada pela sua generosidade. Você é brilhante na forma de explicar, de trazer os significados todos. Ela mente bem, e ela é minha amiga. Obrigada, Olívio. Beijo para todos. Boa noite.
Até quinta, até quinta. Até. Deixa eu perguntar. Pera, Sandrinha, agora é o Nilson. O cara é grande, se ele me cobre de porrada. Certo. Ele me Primeiros cobre cavalheiros. Obrigado. Essa eu nunca tinha ouvido. Essa eu nunca tinha ouvido. Não, eu vou usar a preferência porque eu estou doente, então eu vou usar a preferência. Obrigado. Vai lá. Olívio, para fazer uma conexão do termo escaravello, do diabo, com o entendimento da Kabbalah ou do judaísmo, diabo, o que você poderia falar? Para compreender aquela imagem, aquele filme do escaravello. Uau! Eu preferia não falar sobre isso, tá? Tá bom, não, beleza. Não. Tá, mas eu vou fazer, vou dar forma uma mais simples. Tá, eu vou bem en passant, d'accord? Tá? Bem de passagem. Quando a gente trata do... Você percebeu aqui, ó, quando a gente fala de diabo, né, para mim, diabo é antagônico ao símbolo. Lembre, a palavra símbalos quer dizer unir, símbalos, grego, unir o todo. A palavra diabo, diabolus, dividir o todo. Sacaram? Olha, dia da semana, diabolus. Bolus é bolo mesmo. A Sônia fez um bolo de chocolate. E aí ela dividiu o bolo. Diabolus, bolo. Olha, ela dividiu o bolo. Aí a Sandra resolveu fazer o bolo. Então ela símbalus. Ela juntou o bolo. O quê, querida? O quê? Que desastre! Tá. Aí, só que quando a gente associa a palavra diabo ao escaravelho, é a questão da iniciação. Acho que é isso que você está querendo entrar, né? Deve ser Então, isso, sim. Artisticamente, o conteúdo artístico mesmo. A questão dele trabalhar essa trabalhar a controvérsia do trabalho dele ser levado a um objeto de arte, né, ser referenciado como objeto de arte, não no conteúdo religioso, mas no sentido arte, né, que ele estava fazendo um trabalho, ou seja, trabalhando algo escuro, e ele ser levado a um objeto de brilho, né? Eu só estou fazendo uma comparação com o termo do filme Escaravelho do Diabo. Tá? Sim. É que para... O que, Sandra? Não, eu estou pensando... Deixa ele terminar. Tá. Então, é que você está pensando alto, aí você entra no assunto. Você está ouvindo o meu pensamento. Estou ouvindo o teu pensamento, né? Então, Nilson, olha, a primeira palestra que eu dei na minha vida, acho que eu falei aqui para vocês, foi numa Semana Santa, na Casa de Chá Jasmim, tá? Eu falei sobre satanismo, a origem do mal. Tá? A palavra Satã é uma palavra hebraica, tá? Que quer dizer nada mais, nada menos do que adversário. Então, quando você vai estudar, né, a construção do primeiro templo, templo de Salomão, Salomão foi dominar o rei dos demônios, que é Asmodeu. E Asmodeu deu para ele um verme, porque quando Salomão conversou com Deus para construir o primeiro templo, por que o pai dele não pôde, Davi não pôde construir o primeiro templo? Porque ele tinha sangue nas mãos. Então, o primeiro templo foi construído, olha que legal, sem ferro. Mas o que o ferro tem a ver com sangue? Espada. Tá? Então, tem tudo a ver. Por isso que o ferro é o símbolo. Pati, que cor é o símbolo do ferro? É vermelho. Né? Olha que coincidência.
Para você pegar e transformar um vidro branco em vidro vermelho, você pega o óxido de ferro, não sangue humano. Tem toda uma ligação de bioquímica, química, isso é muito legal na história. Então, quando você vai tentar entender o escaravelho, você vai entender a iniciação. Tem uma ordem muito interessante, tomem cuidado, com a Otto, Ordo Templi Orientis. Vocês já ouviram falar nessa ordem? Olha a musiquinha. Eu vou cantar agora. Faze o que tu queres, que há de ser tudo da lei, da lei. Lembra dessa musiquinha? Foi muito ruim. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Ó, é o lema de faz o que tu queres, que há de ser tudo da lei, de uma ordem. Estão entendendo como as mensagens vão sendo passadas, Nilson? Então, quando você pega um filme desse, o Escaravelho, em primeiro lugar, aquele filme trata o que é a luz, né? É um estado de neófito, uma nova visão. Por isso que você tem na construção, né, o símbolo do pedreiro livre, do maçom, né, que você tem a regra dos construtores. São construtores de catedrais. E lembra que eu falei da Catedral de Chartres? A Catedral de Chartres é o quê? Um livro de pedra. Então, se você souber ler aquele livro, você vai ser um iniciado. Você vai ser um aprendiz, um companheiro e um mestre de si. Então, o escaravelho é onde você busca, conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se a si mesmo. E aí você vai saber lidar com essas energias. E o museu, ele advém disso, ele advém dos templos. Lembram? Ele advém de Amarna, Aquetatem, 18ª. Por que é 10? Olha a coincidência. 18ª dinastia para nós judeus, egípcia, onde aquele cara cria pela primeira vez, né? E quando que se dá o período, a data da 18ª dinastia? Lembrando que Moshe pegou os Ten Commandments, né, em 1313. Tem toda uma ligação daquele período conosco. Então, Nilson, é um complexo, cara. Como a tua pergunta é complexa, a minha resposta é... Obrigado pela abordagem. Já foi útil. Obrigado. E você vai me entender. É até onde eu posso entrar. É até onde eu posso entrar. Tá bom? Tá dando até sono na Nelly lá, olha lá. Tá bom? Olha lá. Desculpa, Nelly. Tá. Sandra, manda, querida. Olha, você falou que o museu tem uma preocupação muito grande com a instrução. Não. Ele deveria ter. Deveria ter. Deveria ter. Vamos chegar lá, então. Enquanto diretor de museu, eu sempre busquei nos meus educadores uma formação apropriada para irradiar conhecimento. Sim. Essa foi a minha preocupação sempre. Tanto que eu nunca fui presidente... eu fui vice-presidente do conselho do MUBI, nunca quis ser presidente. Para falar a verdade, eu nunca quis ser presidente de nada. Tanto que eu não sou nem conselheiro no clube. Não me interessa mesmo. E no clube, tanto se você vê o Olívio nas instituições, você vai ver, o Olívio é diretor cultural, só. É o meu teto. Eu não passo daqui. O Val me acompanha do clube desde sempre. Eu não quero mais do que isso. É o que me interessa. Então, a minha preocupação com os museus, que eles deixaram de passar, Sandrinha, querida historiadora, é a irradiação do conhecimento. Isso é fundamental. Então, mas é nisso que eu estava pensando. Você falou que a arte é fazer e num novo conceito de museu. Eu estava pensando no museu interativo, em que a pessoa faz e que tem uma preocupação com a formação e a instrução.
nós temos museus interativos, não é? Inclusive a Estação Ciência, que é para as crianças, que é um novo conceito de museu. Não, eu acho que ele já é velho, ele já é velho. Sim, ele tem muitos anos. A primeira diretora é uma amiga minha, muito grande, grande amiga, a Nelly. Quem eu trabalho até hoje é com Hélio Dias. O diretor é esse pessoal da física, né? Você conhece o Hélio Dias, Mordecai, da física da USP? Hélio Dias, você conheceu ele? Pessoalmente, não lembro. É um querido, a gente faz parte do IVPESP, é um cara que eu vou te apresentar ainda, você vai gostar de conhecer. Fala, Sandra, desculpe. Então, nisso que eu estava pensando, como esse novo conceito muda realmente toda essa trajetória histórica que o museu seguiu até hoje, não? Você vê isso até em coisas mais superficiais, como numa Disney, que você não observa só, você faz. Como fazer hoje é importante. E o fazer não é arte? Então, quando você vai a um museu, será que você também não produz arte? Isso. Desse novo conceito? Olha só, eu não vou dar spoiler, tá? Mas a semana que vem, vocês vão entender realmente, espero eu, né? Espero ter essa clareza, espero acordar na semana que vem com a clareza, que tem que acordar com isso, né? Essa palavra acordar ela é meio complexa, porque às vezes você levanta da cama, mas você, acredita em mim, você não acordou. Por isso que você tem determinados livros, né? Tem um livro muito legal, né, do Arthur Koestler, chamado Os Sonâmbulos. Vocês conhecem esse livro, Os Sonâmbulos? É um cara importante para ler, hein? E lembre-se que ele suicidou-se. Os Sonâmbulos, tá? Porque, às vezes, o problema, quando você entra numa sociedade secreta e não frequenta mais, o título dado a isso é dormente. Ou seja, você continua vivendo, porém você está vivendo mecanicamente. Então, esses museus, eu acho que eles estão dormentes. Eles não estão prestando mais a serventia de irradiar conhecimento para modificar níveis de consciência. Lembram quando vocês estão estudando e, de repente, vocês ligam um estudo com outro, vocês chegam e encaixam o conhecimento? Nossa, agora que eu entendi. Então, o museu, ele deve ser um espaço de iniciação. Então, é onde eu vou entrar semana que vem na questão financeira da obra de arte. Não adianta, eu não vou dar spoiler, senão vai quebrar o encanto da semana que vem. Tá? Lá vocês vão ver essa questão. Agora, a minha preocupação, Sandra, é exatamente a falta tem que interagir, tem que trocar, e isso acontece já há muito tempo. No próprio MOB, né, nós tínhamos essas salas de iniciações. Tanto que eu sempre me preocupei lá como diretor cultural, como a gente tenta no clube, não é Sônia, não é Val, porque o nosso papel aqui, acredite, se vocês repararem no convite de vocês, que logo que está no convite de vocês para hoje? É o logo da galeria. Por que o logo da galeria? Nós três estamos aqui irradiando o que acontece na galeria. O que a galeria da Hebraica faz? Irradia conhecimento a partir dos objetos artísticos, que foi o que encantou o Mordecai hoje. Esse é o nosso ponto de importância. Porque se nós estivermos... E veja, nós não estamos aqui para decorar. Legal que decorar, coração, né? Guardar no coração, decorar. Não é isso. E você acha que a interatividade descaracteriza o museu? Ao contrário, ela caracteriza. Porém, eu acho que é aí que vai o nível dos instrutores. Você tem que ter... sempre quando vocês forem ver o Olívio dando palestra, e eu estou numa banca, sempre estarei sentado, acho que salvo exceção,
com pessoas melhores do que eu. Sempre. Olívio está numa banca para falar sobre monitor de computador. O cara que está do meu lado direito, o cara que está do meu lado esquerdo, acreditem, não estou sendo falso humilde, não. Eles são melhores do que eu. É uma coisa que eu estou aprendendo com a vida. Eu preciso passar o conhecimento, quarto caminho, Jorge Ivanovich Gurdjieff. Eu tenho que passar o conhecimento para ficar leve. Mas eu tenho que ouvir. Eu tenho vários cadernos aqui, que são os meus cadernos de aulas. Eu sou um anoto, quando eu estou fazendo, quando eu estou ouvindo aula, eu anoto. Eu tenho toque, eu preciso anotar. Então, são os meus cadernos, tá? Aonde eu preciso ouvir. E esses caras que estão do meu lado, ou eu estou na ponta, eles são melhores do que eu. Então, Sandra, esses irradiadores dos museus, eles precisam, o staff, ele precisa ser adequado a um museu que tem título de, por exemplo, o Museu da Língua Portuguesa. Ali, pelo menos, as pessoas têm que ser polimata, ou poliglota, polilínguas. Tem que ter esse conhecimento. E tem que ter alguém, olha que legal, que seja mudo. Tem que ter mudo. Tem que ter surdo. Tem que ter cego. Esse é o ponto. Tem que ter o que eu não tenho. Tem que ter o que eu não compreendo. Então, quando você vai no Museu da Engenharia Elétrica, primeiro você precisa entender o que é eletricidade, o que é elétron, o que é âmbar. Lembra, Moderna? O âmbar, o elétron. O que é elétron? Tron é caminho, e ela? Caminho da concentração, tá? Eu vou perguntar para o Mordecai o que é elétron. Ele vai me explicar o que o elétron faz, mas ele não vai me dizer o que o elétron é. Porque hoje, desculpe interromper, porque aí eu respondo a Sandra, porque ela falou legal quando disse a interatividade. Porque hoje o foco da aprendizagem é do aluno ser protagonista. Ele vai à procura do conhecimento. Ele não fica numa posição passiva. E outra coisa, a atividade hoje são aulas invertidas. Isso é o novo ensino médio que está chegando. Se vocês verem, aulas, quer dizer, as aulas invertidas, e através da utilização dos meios de computação, em que o aluno vai pesquisar antes e depois discutir com os colegas, e aí sim, aí o Olívio se apresenta e alinha todo o conhecimento que ele tem, mas não dando direto para eles, mas orientando os alunos a irem buscar o conhecimento. Isso que é interessante. Então, essa interatividade, Sandra, ela é bem-vinda e ela é melhor e ela é eficiente, porque, senão, o pessoal que se verifica, os alunos hoje, eles abandonam as escolas, não só pela pandemia, certeza. Porque acabou essa atividade de você dar a aula com lousa, giz, você explica na lousa e faz o melhor resumo. Você pega para o melhor aluno. Você não vai prestar atenção, você não vai copiar o meu resuminho? Ele fala, desculpa, professor, já fiz, já copiei, e te mostra no celular a foto. Já fotografei. Em um segundo ele fez a foto, e o resto ele está lá brincando. Então, se ele vai em busca do conhecimento, ele constrói o conhecimento, ele vai se motivar e vai procurar sobre a orientação do Olívio, que é o moderador. Olha a palavra que ele usou. Essa é a palavra hoje para o professor. Não é mais o professor. O professor não dá nada. Ele não dá aula. Não, ele não dá aula, não tem todo o conteúdo. Não é possível ter o conteúdo total. Não somos deuses. Então, nós estamos lá para tentar juntar, essa palavra foi mágica, exatamente isso, Mordecai. É mediar. Essa é a troca. E isso que é o importante do ato. Agora, o que está acontecendo no meio da educação? São os games. Cada vez mais a entrada do lúdico. Game, mas game... O aluno, olha que legal, a palavra aluno não vai caber mais, ele não é mais aluno, ele é aluno. Nem isso, é estudante agora. É
para trocar com você. É isso. Isso é o... Ó, Mordecai, não sei o que você comeu hoje, cara, eu quero comer também, tá? O que você bebeu hoje, eu vou querer beber. Olívio, a gente faz pergunta para você, e sem jogar confete, não é o meu feitinho em você, mas eu acho que todo mundo compartilha, a gente faz uma pergunta e você nos dá carona para viajar. Porque ó, olha que legal, sem prepotência nenhuma. Eu jamais serei o dono da razão. Isso é a sacada. Nós estamos aqui, eu sou um coaching, já sei, a palavra que nós usamos, Val, sempre. O meu papel aqui, até que é um papel prepotente, hein, a palavra, eu sou um facilitador. Se eu sou um facilitador, parece que eu já tenho isso, mas nós achamos, né, Val, para a questão do diálogo do artista, é uma palavra que eu acho que facilita mais, mas o meu papel é trazer uma determinada matéria aonde vocês vão quebrando, olha, usando o Mordecai e a Sandra, vocês vão construindo, depois desconstruindo, e o legal de tudo, reconstruindo para cada um de vocês. E, sabe, a pessoa, olha, agora vem o egóico, o egoísta. Sabe quem ganha mais com isso aqui? Eu. Porque eu estou aprendendo com vocês. Isso é o mais legal, gente. Porque vocês me colocam contra a parede, vocês duvidam do que eu falo, vocês, entende? Vocês duvidam de vocês. Isso é o movimento aqui. Essa é a sacada. E isso que o Mordecai bebeu de monte hoje, e ele amarrou tudo isso. Esse novo movimento que está difícil para romper. Mas esse é o futuro já. Futuro já. O futuro já é assim. É o aluno ensinar o pseudo-professor. Essa é a troca. Fala, Marta. Não, é que o comentário que o Mordecai trouxe muito bem essa questão da educação, muito, né? Muito. De hoje a gente está com realmente um problema que os jovens já estão fazendo tudo pelo computador e, como você falou, vai virar um jogo. E aí você não vai ter um aluno, você vai ter um jogador para você estar ali no meio. E aí o professor vai ter que ter essa habilidade. Então, isso vai crescer muito a capacidade dos mestres que vão ter que estudar para também ter essas habilidades, né? Então, acho que assim é um progresso, vamos pagar um preço por isso, sim, mas logo estaremos com as recompensas, na minha opinião. Isso tem, como sempre, para falar a verdade, olha só, é o nosso contemporâneo, mas isso que nós estamos falando, a Sandra vai lembrar bem, os 3 períodos da escolástica. Cada um dos 3 períodos da escolástica vai século, vamos falar simples, vai século XI mais ou menos, século XI, XII, né? Aí da Renascença e do Barroco. Então, 1400, 1500, 1600, 1700, a divisão dos períodos das escolas escolásticas, né? Então, você vai percebendo, e claro que isso, só isso que eu estou falando já é linear, que não pode ser. O que nós estamos tentando... Vai existir, Marta, e você está adequada para isso? Estou falando de algoritmos agora. Vai existir, porque o algoritmo, se a gente para inteligência artificial, banana para inteligência artificial. Tchau, um beijo, Betinha. Nós estamos falando aqui, o que é inteligência artificial? Não é inteligência artificial, é algoritmo. Algoritmo, gente, não é... Tá, vamos pedir para uma inteligência artificial servir um café, fazer a cama, jogar a bola comigo. Não consegue. Não consegue. Um dia a gente pode entrar até nesse assunto, Marta, que é muito legal, que eu adoro essa questão de tecnologia. Bem, aí a gente vai entrar, não é tanto tecnologia, mas sim realmente a inteligência artificial. Isso é muito legal porque o que as pessoas estão achando que é inteligência artificial não é inteligência artificial, porque é artificial, mas não é inteligência. Então, primeiro nós precisamos entender o que é inteligência. Inteligência
somos nós. O que quer dizer uma pessoa inteligente? Pessoa inteligente é que sabe que não é inteligente. Essa é a maior inteligência de todas. Eu sei, não vou dizer que eu sei que nada sei, eu sei que pouco sei. Esse é o ponto. Então, primeiro temos que entender o que era um ser inteligente. O que quer dizer a palavra inteligência? Quando a gente vai jogar isso para o artifício, então a gente entra aí que é... Eu não, Marta, você escreve, querida? Você faz? Você escreve? Não, você desligou, não faz isso. Eu estava ligada, desculpa. Deixa eu ouvir, estava ligado, fala. Quer dizer, eu já escrevo umas poesias, na verdade. Não, desculpa. Olha que legal que você me respondeu. Olha que legal. Eu te perguntei se você escreve algoritmos. Sim, já muito escrevi, já fui programadora. Agora, olha o que ela respondeu. Ela escreve algoritmo em forma de poesia. Adorei. Por delista, pode ser. E olha que legal. Então, olha o que ela está falando. Quer ver? Alguém mais aqui escreve Fortran? C++? Não, é muito antigo já. Olivia, mas alguém escreve? Não. Então, nós somos analfabetos nessa escrita. E aí? Alguém fala esse idioma? Se não, nós somos analfabetos. Vocês sabem por quê que quando Mohamed debruçou o Corão, ele saiu em versos? Porque era forma de ter memória na época. O verso tem batida. Então cada época... as pessoas adoram falar que o cara era analfabeto. Quantas pessoas eram alfabetizadas na época? E a base do Corão é judaica, depois cristã. Qual a primeira mulher dele, a viúva, né, rica, que ele se casou? Por que eu estou falando desse cara hoje, hein? Que tá surgindo? Tá bom. O que foi, Nelly? O que é? Fala. Porque, querendo ou não, essa base aí, essa base toda de Mohammed, tem muito a ver com o judaísmo, tem muito a ver com o cristianismo. Então, quando a gente fala de Gibril, lembram? Gibril? Gabriel, em árabe. Ele é o anjo anunciador, Gibril, né, em árabe. Por que ele foi... Gente, é lindo você entender tudo isso. Isso tudo tem a ver com algoritmo. Porque algoritmo é uma forma de escrita. Se você não escreve os programas, você é analfabeto. Por isso que a gente não pode esquecer que tem que ter na nossa conversa... Meu pai ficou cego aos 58 anos de idade. Então, foi difícil, mas ele aprendeu a viver com ele. Isso é muito interessante, né? E você percebe que o cego, olha que loucura, tem outras visões. Né? O analfabeto tem uma ótima memória. O analfabeto está esperando o ônibus. Ele tem o desenho na frente dele, daquela escrita, que é um desígnio. Ele vai para Itaim. Ele sabe que aquele desenho quer dizer Itaim. E sabe que quer dizer Pedra Preta. Tá bom. Você sabe por que chama Itaim Bibi? Porque a terra aqui é preta e o Leopoldo de Couto Magalhães, ele importou um carro da Ford que a buzina era Bibi. Itaim Bibi. Terra escura com buzina do carro. Pô, isso é lindo, isso é poesia, né? Vai, tá bom já, vamos comer, vai. 8 horas. Posso só falar uma coisa que é rapidinho? Não, você não pode. Não, eu preciso falar. Você sabe, é bem rapidinho, não é uma pergunta. Pera, mas eu tenho. Não, eu sei. Tranquilo. Eu saio dessa aula triste, porque eu não consigo alcançar e ver uma compatibilidade entre valor e arte.
A arte, quando você fala da arte, que você pôs a definição, né, que é um objeto, até anotei aqui, uma produção, um objeto não prático, uma expressão. Por mais que eu tente, eu não consigo fazer esse link, eu não consigo. Valor e arte enquanto produção, expressão, eu não consigo. Pode ficar para outra aula, mas assim, você sabe que eu fico até triste? Eu fico triste, porque eu não entendo. Eu não entendo. Então, olha só. Então, eu vou pedir para você. Eu já falei chorar. desse cara. Chorar. Não, chorar é bom. Eu choro. Eu gosto de chorar. Não, eu também, mas eu choro. Porque chorar como que é que fala aqui em português? Lava a alma, não é? Claro. É muito bom. Você acha que eu não vou chorar? Pô, se dá tempo, eu choro mesmo, porque vem outro alívio depois. Isso é legal. Esse cara, eu já falei, vou falar de novo. Anota aí. Tá? Walter Benjamin. Walter Benjamin. Tá? 1936. A questão dos múltiplos. Leia esse título, esse tema. É pequeno, acho que são 6 folhas, tá? São 12 laudas. Ele trata sobre a questão da aura no objeto de arte, e ali você vai ter que ler ali, que cacofônia, você vai ter que ler e sensibilizar como que se fosse, não, você vai ler como um texto religioso. Você vai ler um texto de judeu falando de Deus nos objetos. E se você quiser se aprofundar nisso, você vai pegar um livro que tem as cartas de Walter Benjamin para Gershom Scholem e Gershom Scholem, cartas para Walter Benjamin. Então, você vai ver um cara da escola de Frankfurt, Walter Benjamin, discutindo com um cara da Universidade Hebraica de Jerusalém, da cadeira mística de Kabbalah, trocando essa amizade de mais de 30 anos. Você vai ver a loucura que é aquilo. Agora, a grande chave que eu aprendi, que me deram, eu vou passar para você, a chave. Peguei. Pegou? Peguei. Aceita, aceita, aceita. Ai, é tão difícil para mim. Eu sei. Eu estou gritando aqui, porque eu preciso ouvir o que eu estou te falando. Eu estou gritando, estou berrando, estou sem voz, estou gritando. Aceita. Eu estou vendo, se eu não aceitasse, eu já estaria louco mesmo. Não estou brincando. Tem que aceitar. Senão a gente não passa para um outro nível. Entendeu, tá. Amiga? Entendi. Isso não é meu. Isso que eu estou te falando é dos antigos. Isso pertence ao Sinedrim, pertence ao senador, não os nossos. Ao Senado, ao senil, aos velhos. Os velhos me passaram isso. E eu ganhei esse presente, eu estou passando de novo. Pega aí. Estou passando para você, minha amiga. Tá? Aceita. Tá bom, gente? Tá bom. Eu preciso pegar o teu presente aí. Val, te amo. Preciso pegar o meu presente. Pô, você guarda ele aí, hein? Tá? Eu vou pegar guardado e embalado. Eu vou pegar aí com você. Eu quero conhecer